Boa noite pessoal. Estamos dando aqui início a mais esta live, uma live que tem caráter estritamente informativo, para que a gente possa promover a ampla concorrência do processo seletivo que o município ora segue em curso. Nós estamos aqui com um membro da comissão que fará parte desse processo, um processo seletivo simplificado, nosso secretário de administração aqui, Lidiane, né? Membro da comissão, depois vai apresentar para vocês aí essa comissão. Aqui está Luiz Fernando, é nosso secretário de administração. E agora a gente vai fazer esse bate-papo, né? O nosso intuito é que as pessoas tirem o máximo de dúvidas possível desse processo. Nós vamos explicar um pouquinho, né, desta mudança, como é que está funcionando, quais são os critérios de participação. Já tem aqui algumas pessoas, né, perguntando aqui no Instagram, vocês podem comentar aí, que eu vou integralmente aqui responder naquilo que for possível, Lidiane também, Luiz Fernando também, né? Então, eu vou passar, antes até de passar a palavra para a Lidiane, eu vou só explicar rapidamente como é que nós estamos estruturando isso. O município, quando nós iniciamos a gestão, nós identificamos, né, fizemos um estudo, primeiro nos efetivos, nos quadros efetivos do município, naqueles cargos temporários. Então, o município tem serviços que não têm caráter permanente. Inclusive, esse ano nós ampliamos alguns serviços, né? Nós temos as nossas escolas que funcionam ali em agora período integral. Nós não tínhamos escolas funcionando com a quantidade de alunos, existia um piloto que foi iniciado lá na gestão do Silvan. Então, nós ampliamos o quadro de funcionários, no sentido de funcionários temporários, que eu digo, no sentido de dar suporte a essas mudanças que nós estamos fazendo. Nós temos funcionários também da saúde, a gente amplia serviço, a gente instala serviço, tem serviços que são temporários, outros que têm um tempo maior. Então, dentro dessa conjuntura administrativa, o município ele precisa, para além dos funcionários efetivos dele, como a gente tem, por exemplo, na educação, os nossos professores, nós temos na educação diretores que são de carreira, outros quadros, e tem aqueles quadros que são temporários, né? Todo ano, inclusive, a gente tem rotatividade com relação à questão dos cuidadores. Hoje a gente tem muitas crianças que estão sendo diagnosticadas com TEA e com outros espectros e precisa da assistência, precisa do atendimento. Então, existem diversas nuances dentro da esfera pública que requer essas contratações temporárias. Então, nós começamos a fazer esse planejamento. Mandamos um projeto de lei para a Câmara Municipal de Condeúba para que esse projeto pudesse ser discutido, amadurecido do ponto de vista legislativo. E aqui eu agradeço o empenho da Câmara Municipal, todos os vereadores, sem distinção de nenhum deles, que se debruçaram, discutiram o projeto, amadureceram e aprovaram esse projeto para que o município tivesse essa autorização legal de fazer as contratações temporárias. Depois disso, nós começamos a fazer um estudo daquelas vagas que são possíveis de se enquadrar como serviço temporário, e a partir disso nós levantamos esse processo e publicamos ele. É importante dizer, inclusive, que nesse momento a gente está em processo de resposta a uma denúncia do Tribunal de Contas. Eu vou apresentar aqui para vocês uma capa aqui. A equipe, se puder dar zoom, deixa eu ver nessa câmera aqui mesmo, né? Vamos nessa aqui. Então, essa aqui é a integral, né, do processo, está aí o número para quem quiser consultar. Isso a título de transparência, tá, pessoal? Então, independente do nosso interesse de fazer esse processo diferente disso, o próprio Tribunal de Contas, ele já nos determinou que nós seguíssemos por esse caminho. É uma determinação que a gente precisa respeitar. A gente tem o maior zelo e o maior respeito pela atuação de todos os órgãos de controle, e o Tribunal de Contas é um deles. A gente sempre procura trabalhar dentro da legalidade, dentro das quatro linhas, e nós fomos apontados justamente porque a gente tinha a necessidade de fazer esse processo. Agora nós estamos fazendo a defesa dele, né? Vamos apresentar aí ao tribunal justamente esse ato preparativo que nós estamos fazendo até a finalização desse rito de contratação por processo seletivo. É importante dizer que esse processo seletivo ele é impessoal, então não existe pessoalidade dentro desse processo. Todas as avaliações elas seguem critérios objetivos e critérios técnicos
para que possa ser escolhido ali as melhores pessoas, né, para estar exercendo aquelas funções. Inclusive, é por isso que se tem uma comissão. Toda a comissão são funcionários de carreira, não são funcionários que são também comissionados, né, aqueles que são nomeados pelo prefeito, são funcionários de concurso que já estão no município há muito tempo, a maioria deles com 20 anos, 15 anos de carreira pública dentro do nosso município. É importante dizer isso também, que é um processo extremamente transparente, aberto, e é inclusive o intuito que nós estamos aqui para dialogar com vocês, dando essa máxima transparência, essa máxima amplitude a esse processo, né? Eu vou passar aqui para a Lidiane para se apresentar em nome da comissão, apresentar a comissão, e a gente vai seguindo esse bate-papo e vamos pegando aqui algumas perguntas para que a gente consiga aí elucidar o máximo possível de dúvida de vocês e que todos possam concorrer e, se Deus ajudar, conseguir aí uma vaga para colaborar com a nossa gestão. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos. Sou Lidiane Alves de Souza Silva, coordenadora do programa Bolsa Família e Cadastro Único do município, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social. Foi criada a comissão, conforme o Decreto 9 de 2026, para a realização do processo seletivo simplificado número 1 de 2026, que está no edital e compõe membros de todas as áreas da administração do município. Estamos acompanhando todas as etapas do processo de forma transparente, trazendo todas as informações para a população. Membros da comissão: Secretaria Municipal de Finanças, Maria Jeane; Secretaria Municipal de Cultura, Ricardo Moura; Secretaria Municipal de Educação, Juari Francisco; Secretaria Municipal de Assistência Social, Lidiane Alves; Secretaria Municipal de Administração, Igor Roberto; Secretaria Municipal de Agricultura, Alice Prates; Secretaria Municipal de Saúde, Gisele Vieira; representante da Procuradoria Jurídica do município, Anterque Ataíde Viana; e representante do Departamento Pessoal, Salvador José da Costa. Muito bem, então essa daí é a nossa comissão, como eu falei para vocês, todos funcionários de carreira, representando as mais diversas secretarias e a Procuradoria do nosso município, né? E aí eu vou deixar com o Luizão aqui para bater um papo com vocês sobre mais detalhes do edital, prazo, condições, aqueles critérios básicos. Enquanto isso, eu vou pegando aqui algumas perguntas também para que a gente possa ir respondendo aí através das redes sociais. Boa noite a todos, a quem nos assiste pelas redes sociais. Aqui é mais um bate-papo mesmo para esclarecer o edital, que às vezes é um instrumento que muita gente tem dificuldade de pegar, ler, entender ele de uma forma completa. A gente vai fazer um apanhado geral do edital, então foi divulgado nas redes sociais, disponibilizado no Diário Oficial, então teve a publicação em dia 12, teve um prazo para impugnar o edital, foi feita algumas retificações, aí foi disponibilizado novamente com as correções e agora está na fase de inscrições, então iniciou, como todo mundo a gente já tem mais de 200 pessoas inscritas, então assim, do dia 17 até o dia 25 você vai ter a oportunidade de estar se inscrevendo no edital. Depois disso, a gente vai homologar as inscrições, verificar se teve alguma que foi indeferida ou qualquer situação nesse sentido, vai ter um prazo ali para fazer a juntada de recurso. Após isso, a gente vai seguir as etapas que eu vou aprofundar depois mais detalhe, mas tem a questão dos títulos, a gente vai ter um prazo aí para o pessoal que se inscreveu juntar a comprovação do que sinalizou, então se for sinalizou que tem curso, então ele vai ter a oportunidade de sinalizar um certificado comprovando aquele curso que ele tomou. Depois a gente segue para as entrevistas, vai ter um prazo aí entre o dia 3 e 5 de março para fazer as entrevistas. Vamos ter um resultado preliminar e depois a homologação final do resultado do edital. O primeiro passo que a gente tem que fazer quando a gente tem interesse em participar do processo seletivo é ir no edital. Então, analisar quais são as vagas que tem ali que você tem interesse de participar. Então, a gente tem vaga de apoio administrativo, assistente de secretaria, tem assistente de gestão, são várias vagas, e aí você analisa as vagas que te chamam interesse. Então, a gente tem aqui qual é a secretaria que está vinculada, então, assim, são, por exemplo, apoio administrativo, são 12 vagas, e está vinculado a 6 secretarias. Aí você pegar, por exemplo, questão de técnica em contabilidade, então só está vinculado à finança. Então você já vai ter uma noção
de qual é a área que você vai estar se inscrevendo. Então, é interessante que dentre as 40 opções de vagas, vocês escolham uma, porque você só pode se inscrever para uma vaga. Então, é necessário ter essa atenção e identificar qual é a vaga que de fato te chamou mais interesse, que você tem mais chance de participar. E aí, após isso, a gente tem o link da inscrição. Então, qual seria o primeiro passo após eu identificar qual é a minha vaga? É elaborar o currículo, que a gente passa pela essa análise de currículo. Então, a primeira etapa é analisar os currículos. Então, lá você vai informar a sua experiência, se você tem experiência na parte pública, se você tem experiência na parte privada, se tem experiência na área vinculada, no caso, se você quiser algo voltado para a saúde. Então, se você tiver experiência, essa aí vai ter um peso maior do que alguém, por exemplo, que vá para a saúde, mas tem experiência em outra área. Então, você consegue elaborar o currículo já voltado para aquela área. E aí, no currículo você vai descrever toda a sua escolaridade, você vai informar ali qual é a capacitação que você tem, cursos, participação de palestras. Então, tudo isso você vai utilizar esse instrumento para falar assim, ó, isso aqui sou eu, essa aqui é a minha experiência, descrever o mais claro possível. Lembrando que esse currículo ele vai ser avaliado pela comissão e a comissão não conhece cada um. Então, é necessário que você traga essas informações com clareza no currículo. Aqueles que têm dificuldade sempre pode pedir auxílio a um colega para elaborar, para estar ajudando ali, mas lembre-se de sempre falar o que de fato é verdade. Então, assim, você vai ter que demonstrar depois, seja na entrevista, seja na participação na hora que você for comprovar via link, que de fato aquilo que você está alegando no currículo é o que você de fato tem de experiência. Então, é necessário a gente ser verdadeiro com as informações, até porque é um critério que pode te eliminar se você faltar com a verdade, se você trazer informação ou até mesmo não pontuar nesse quesito. Então, depois que você fez o currículo em mãos, você vai datar ele e assinar, aí agora você parte para acessar o link de inscrição. Então, a gente tem um link de inscrição, está sendo divulgado nas redes sociais do município. Também está presente no edital, basta copiar o link de edital e ir lá. O formulário é simples, mas a gente sabe que tem aquele pessoal que tem mais dificuldade, aí assim, o pessoal que tem dificuldade, a gente sempre recomenda caçar um colega, algum familiar, alguém que tem mais capacidade de fazer essas inscrições, e lá você vai anexar seu RG com CPF, vai anexar o currículo que você acabou de preencher, de elaborar, você vai colocar o comprovante de residência, e para aqueles casos em que você tiver alguma deficiência, você vai juntar o laudo, e é importante que esse laudo ele tenha aí pelo menos a validade nos últimos 12 meses tenha sido emitido, para ter validade para o edital. Aí depois que você preencher, vai ter lá para você informar o nome completo, não é possível que você abrevie o nome, então é necessário você preencher com o nome completo, vai informar o e-mail, tem que ser um e-mail válido, porque toda a comunicação da comissão com o participante vai ser via e-mail. E também tem a possibilidade do WhatsApp, então a gente sempre pede um número de contato, de preferência com o WhatsApp, que aí surgindo qualquer necessidade ou qualquer questionamento em relação à documentação, a gente pode estar entrando em contato. Para entrar em contato com a comissão, para estar tirando dúvidas, pedindo esclarecimento, vocês podem estar utilizando o e-mail que está disponível no próprio edital, reda@governodecondeúba.ba.gov.br, e você consegue enviar suas dúvidas e a comissão ela vai se reunir e deliberar sobre essas dúvidas e depois emitir um esclarecimento do que foi decidido, às vezes até questões assim que pode ter ficado em aberto no edital e você tira um questionamento. Aí é importante que, embora a gente esteja aqui falando sobre como é que vai ser o edital, que você tenha também a curiosidade de ir lá no edital, ler ponto por ponto, para, além do que eu estou falando, você também ter esse esclarecimento e falar assim, até mesmo, às vezes, depois de sair da live, ler o edital, agora com mais explicações, você vai conseguir entender melhor esse instrumento. A inscrição não é paga, você tem que ter pelo menos 18 anos para estar participando do processo seletivo. O 18 anos a gente fala até finalizar, então assim, até o resultado final, você tem que ter completado 18 anos. Se você não tiver, infelizmente, é um critério que te elimina, porque é um requisito objetivo e aí a gente tem que ser justo com os demais. Então, por isso que é muito importante a gente ler, entender o edital, para que essas questões, você não crie uma expectativa e aí você não tem um requisito que, nesse caso, é objetivo. Depois que eu fazer a inscrição, que eu enviar o formulário, você vai já se
preocupar com a próxima etapa. Então, a primeira etapa é se inscrever, identificar a vaga. E aí, qual é a segunda etapa? A segunda etapa, assim que a gente divulgar a lista de quem foi inscrito, toda aquela relação de quem está participando do processo seletivo, vai ter um número geral de participantes, você agora vai se preocupar com a comprovação daquilo que você alegou no currículo. Então, se você falou, eu tenho um curso em diversas áreas, você tem que especificar quais são os cursos. Se você não deixou claro no currículo, você vai ter que trazer o certificado, ali vai ter o certificado, vai ter a carga horária. Essa carga horária que vai te dar a pontuação, então a gente tem aí no próprio edital, já tem determinando a pontuação. Então, assim, se você não trazer nenhuma comprovação, você não vai pontuar. Então, se você tem um certificado lá de 40 horas, você vai ter uma pontuação de 1 ponto. E aí você tiver entre 41 e 80 horas, 2 pontos. E aí, se você tiver mais de um certificado, você vai pontuando e aí até o limite de 50 pontos. Então, assim, quanto mais mais certificação, e aí é interessante que a certificação ela tenha a ver com a área de atuação para você pontuar, porque como é uma fase que vai analisar essa questão mais objetiva, então quanto mais você trazer de informação e de conseguir comprovar, melhor. Esse formulário ele vai ser divulgado junto com a lista dos inscritos. Então, na hora que sair o inscrito, vai ter lá o formulário para você mandar essa documentação. Você tem um prazo aí entre o dia 27 de fevereiro a 2 de março, que você vai estar enviando. Para fazer o envio, vai ser um único arquivo. Então, assim, se você tiver 10 certificados, você vai pegar esses certificados, escanear, deixar tudo em um arquivo só e enviar. Lá você vai se identificar, que nem você fez na inscrição, colocar seu nome, seu CPF. E aí, a gente vai fazer esse levantamento de quem de fato comprovou, que tem gente que vai sinalizar certificado, tem gente que não tem certificação, mas assim, não quer dizer que você, só pelo fato de não ter certificação, você não vai avançar na etapa, você vai avançar, porque tem outra fase, que é a segunda etapa, que vai ser a entrevista. Então, é importante que você se prepare, no caso, para quem tem certificação, já para pegar essa documentação, reunir, para anexar assim que disponibilizar, para você não perder prazo também, porque prazo é importante no edital. Então é necessário seguir os prazos. E aí, lembrando que os cursos é aqueles que você sinalizou no currículo. Então, palestras que você participou, certificados, cursos de preparação, graduação, pós-graduação, tudo isso vai contar na hora da avaliação. Então a comissão vai se reunir, pegar aquela documentação e em cima daquela documentação ir pontuando você até a segunda etapa. Tem um surgimento de uma dúvida sobre a comprovação de tempo de serviço, e aí a gente, essa comprovação, ela pode ser autodeclarada, você fala, eu participei na prefeitura, por exemplo, de tal período a tal período. Então, assim, nessa autodeclaração, e aí acredito que a comissão deve divulgar logo mais um modelo para você seguir, você pode anexar também, já nessa etapa, para demonstrar que de fato você teve uma experiência. É claro que essa informação a gente vai ter as finalidades da lei, se você faltar com a verdade, vai ter a questão, se você mentir em qualquer etapa dessa aqui, é causa de eliminação, e uma vez apurada ou depois requisitando documentos complementares, então assim, a comissão ela tem essa liberdade de requisitar, então se você falar que tem um período que você ficou e for constatado que esse período é menor, a gente vai pedir a documentação, então vai ser é importante que não se falte com a verdade na hora de escrever isso aqui, porque tudo vai ser verificado. E aí acaba surgindo a possibilidade de eliminação no caso de trazer mentiras para dentro do edital. Também tem a possibilidade de colocar a carteira de trabalho, então às vezes um vínculo que você teve lá atrás, que por mais que não seja a área, ele também vai ser pontuado de forma menor, mas ele vai acabar sendo pontuado. Então a gente tem a pontuação na questão da experiência profissional, e aí a gente tem no caso, quando você tem uma área que você já desenvolveu na questão no público, por exemplo, você imagina que você já tenha trabalhado na vaga que você está desejando. Então, você vai ter uma pontuação por cada ano de experiência. Eu só tenho experiência fora da área que eu estou concorrendo. Então, nesse caso, você vai pontuar de forma diversa. Então, aquela experiência, independente da quantidade de anos, você vai ter dois pontos. Então, se você tiver mais de experiência, isso vai se somando até o valor máximo que a gente tem aí de 40 pontos, sendo 20 no caso, envolvendo para as pontuações voltadas para o cargo público que você tem ocupado na vaga de interesse e para experiências diversas. Então, mais uma vez, é necessário que você junte a documentação, porque só o que tem no currículo não vai ser suficiente. Você tem que demonstrar, de fato, que você teve essa experiência, você tem como demonstrar, porque a gente vai partir da documentação que você entregar. Então, se você
não conseguir comprovar que você teve esse vínculo, aí não tem como a comissão avaliar. Aí acaba não pontuando sobre aquela questão que você trouxe no currículo. Deixa eu só fazer uma consulta. E lembrando que essa documentação que você vai juntar, entre o dia 27 e dia 2 de março, ela precisa ser um documento só. Então, se você tiver mais documentações para apresentar, é necessário que você use, tem as ferramentas como o CanScan, que você pode escanear todos os documentos de uma vez. Talvez, se você quiser e até melhorar a qualidade do documento, você pode escanear via impressora, fazer todo um documento e já deixar reservado. O dia que abrir o prazo para você divulgar, para você informar essa questão da comprovação, você já anexa, já fica livre dessa questão, você já vai pensando nas outras etapas. Então, após fazer a avaliação da questão da experiência, da sua capacitação, aí vai entrar a parte da entrevista. Então, a parte da entrevista ela vai levar em consideração aí questões como o perfil do candidato. Então, a partir do momento que você entrar na sala de entrevista, você vai estar sendo avaliado. Então, como você se porta, como você cumprimenta o pessoal, a forma como você conversa. Então, assim, todas essas questões vai ser analisado. Ali vai ser um momento para você demonstrar as suas habilidades, vai ser uma parte de você demonstrar aquilo que você trouxe no currículo. Então, vai ser perguntado sobre disponibilidade, a capacidade de resolver o problema. Então, vai colocar algumas questões envolvendo ali a área que você pretende, para entender como é que você se sobressaía naquela área em específico. Vai ser analisada a questão da fluência verbal, da sua comunicação, do seu relacionamento interpessoal. Então, assim, vai ser colocado algumas questões. Não é nada de sete cabeças, são questionamentos porque a banca e a comissão ela não conhece cada candidato. Então, é necessário fazer perguntas para que você tenha a possibilidade de se expressar e de se demonstrar. Ali vai ser um momento que você tem com a comissão para você demonstrar de fato que você é capaz para ocupar aquela vaga. E aí vai ser pontuado, a comissão vai fazer esse trabalho. A gente tem aí os prazos entre os dias 3 e 5 de março, então vai ser feito nesses dias. É claro que tudo isso aqui vai ser informado. A gente vai divulgar nas redes sociais, o local para se fazer, o horário de início. Além disso, a gente vai fazer a comunicação por e-mail também. Então, todo aquele e-mail que você colocou, o e-mail válido, a gente vai entrar em comunicação com vocês falando sobre a data que vai ser divulgado. E aí, o interessante é que você chegue com antecedência no local, esteja bem vestido, tenha tempo de chegar, se acalmar e entender aquele ambiente ali para você não chegar também na correria e por conta de uma falta de preparo de chegar no local você acaba se atrapalhando, às vezes até a comunicação acaba atrapalhando. Então, assim, é bom se planejar. Então, entre os dias 3 de março e 5 de março, vocês já têm que entender, não, esses dias aí vai ser o da entrevista, então qualquer questão que você tiver em relação a qualquer outro compromisso, você vai ter que deixar para uma data posterior, então antecipar, para deixar esses dias livres, porque vai ser nesses dias que vai ter a entrevista. E a entrevista, ela tem um peso maior, é um momento de você ter a oportunidade, para além do papel, para além do que você informar em formulários, você demonstrar que é capaz para aquela vaga. Então, assim, é a parte que você está com a bola toda para você chegar para a comissão e falar assim, eu sou capaz de concorrer a essa vaga e conseguir, de fato, adquirir. É importante se preparar para a entrevista, e aí eu digo, não para ensaiar, porque você vai ter, toda a questão que você for comunicar vai ser analisado se você, de fato, está respondendo aquilo ali, o que está sendo perguntado, ou se foi um texto preparado. Então, assim, toda essa questão vai ser analisada. O se preparar é entender que aquele ambiente ali é para avaliar você vai ter um espaço ali para você conversar e perguntar, responder as perguntas. Se por acaso não entender, pedir para repetir a pergunta, porque é um momento ali que você tem, de fato, para você se expressar, e aí é importante que você se dedique nesse momento. Então, essas questões são importantes na hora de você fazer a entrevista. Aí, depois que você fazer a entrevista, o que você vai fazer? Aí a gente vai ter que aguardar o resultado final. Vai ter um prazo ali para fazer o levantamento das pontuações, verificar o que foi atribuído nas entrevistas. A gente vai fazer o levantamento e vai divulgar um resultado preliminar. Depois desse resultado, você vai verificar se você foi classificado ou não.
E aí a gente tem a questão da classificação, em que se por acaso ocorrer empate, então a gente tem estatuto de idoso, então se você empatar com a pessoa que é idosa, acima de 60 anos, então ela vai ter preferência na vaga. O segundo ponto seria a pessoa mais velha. E depois, a pessoa que tiver mais experiência com a área. Então, tem essa ordem. Então, na hora que sair o edital, você vai entender mais ou menos por que você não foi selecionado, por que você foi selecionado. Vai ter essas questões de classificação. Então, às vezes, você vai ver que pessoas com a mesma pontuação vai estar mais acima e pessoas com a mesma pontuação mais abaixo, mas já em razão do critério de desempate. E aqueles que se sentirem no direito poderão, após esse resultado, entrar com recurso. E é importante que quem deseja entrar com recurso se atente ao edital, às exigências. Esse recurso ele precisa ser escrito, ele precisa ser direcionado para a comissão, então você precisa digitar ele em formato tudinho e descrever de forma clara, objetiva, o que você está alegando, que é seu direito. E aí, nessa fase, é importante que você traga a argumentação que lhe faça de fato ganhar esse direito, porque assim, se você trazer argumentação vazias, é bem provável que você não tenha sucesso. Então, assim, se você acha que tem um direito, você precisa argumentar e precisa trazer todos os critérios objetivos do edital para que esse recurso ele não seja indeferido. Aí, após isso, homologado o resultado final, cada secretária, conforme a sua necessidade, vai solicitar, vai entrar em contato com vocês para fazer esse primeiro contrato, esse primeiro contato também, explicar melhor sobre a função, que aí agora você já foi selecionado, então você vai ter a oportunidade agora de reunir a documentação. Então, assim, saiu o resultado, você viu que foi aprovado, você já começa a reunir a documentação. Então, a gente tem o item 14.4, que ele lista todos os documentos que serão necessários. Então, assim, a partir do momento que você foi aprovado, selecionado no edital, já é importante que você pegue e providencie a documentação. Inclusive, se você tiver certo e com aquela expectativa que vai conseguir, já pode de antemão já adiantar essa documentação. Então, assim, a gente tem aí a necessidade do CPF, o RG, para quem tem a carteira de trabalho, PIS, PASEP, quem tiver filhos, certidões de nascimento dos filhos menores de 14 anos, certidão de nascimento ou de casamento, já pode providenciar, que são documentos que não, às vezes, vocês conseguem conseguir de imediato e outros você não consegue de imediato. Então, é necessário que você já se antecipe, já providencie essa documentação e, além dessas documentação, você vai também novamente entregar o currículo, vai ter o comprovante de residência para você entregar de forma física, a comprovação da escolaridade. Então, cada vaga ela tem uma escolaridade ali, você vai demonstrar que tem aquela escolaridade, porque se há um requisito objetivo na vaga e você não preenche, aí de certa forma, mesmo havendo, por exemplo, uma seleção que passe por despercebida essa questão da formação, você lá na frente vai precisar demonstrar que de fato tem a capacidade para ocupar aquela vaga. E além disso, as declarações unificadas. Então, se no próprio edital tem as declarações finais, que você vai preencher ela, para quem também tem a questão do PCD, pessoas com deficiência, você também vai preencher a declaração, juntar no momento adequado, e aí você vai já se adiantando. Então, assim, é muita coisa no primeiro momento, mas assim, imagine que agora você só se preocupe com a questão da inscrição. Então, fiz o currículo, vou me inscrever. Então, você tem um prazo para se inscrever. A partir daí, você já vai começar a pensar agora na documentação que você reuniu para fazer o currículo, no certificado, nos documentos de capacitação. E aí você vai reunir e tem um prazo lá, 27 a 2 de março, para você fazer essa entrega dessa documentação. Aí depois que você entregar a documentação, você já vai se preparando para a entrevista. Então, assim, são etapas. Então, no primeiro momento, inscrição. No segundo momento, juntar a documentação para comprovar o que você colocou no currículo. No segundo momento, se preparar para a entrevista. Fez a entrevista, saiu o resultado final, você já pode providenciar a documentação. Que aí a próxima etapa agora já é a contratação, já vai ser diretamente com a secretaria. Eles que vão entrar em contato com você e sinalizar o que você precisa novamente da documentação, e quem tiver mais preparado já vai começando já vai tendo menos dor de cabeça no final. Então, assim, se prepare a cada etapa e, se possível, antecipe a questão da documentação, que acaba sendo um ponto aí que, como são prazos, tem prazo para iniciar a aula, tem prazo para iniciar o serviço, você pode acabar se embananando nesse prazo, e aí pode
acaba sendo preterido em razão de outra pessoa. Então, se você não tiver documentação, não vai ser possível finalizar o contrato e aí vai ter que chamar um cadastro de reserva. Então, não perca a possibilidade de ocupar a vaga por falta de documentação. Verifica se tem alguma dúvida. Então, eu acho que o Luizão, ele transcorreu bem aí pelas nuances aí do edital. Tem algumas perguntas que eu separei aqui. Eu vou verificar aqui algumas, nós vamos bater no papo aqui. Eu não sei se o áudio já melhorou para todo mundo aí, mas eu perguntei aqui no Instagram e aí as pessoas já responderam aqui que o áudio já normalizou, que está ok. Eu vou separando aqui. Então vamos lá, eu vou fazer um bate-bola rapidinho aqui. Enquanto o Luiz estava explanando, eu vim acompanhando aqui algumas perguntas, separei para que a gente tirasse essa dúvida. Então, pessoal, mais uma vez, é importante deixar isso bem claro, que essa comunicação de hoje, ela tem intuito meramente informativo. A gente está aqui para tirar dúvida, para fazer com que o máximo de pessoas possam participar desse processo, que seja uma ampla concorrência, um processo transparente e aberto. Como Lidiane já explicou aqui, essa avaliação é composta por uma comissão que já foi apresentada, todos funcionários de carreira do município. Nosso edital segue critérios legais, né? E principalmente, né, é importante dizer, e aí eu vou chegar na pergunta que fala sobre isso, mas assim, teve uma pessoa que questionou aqui, por exemplo, deixa eu procurar aqui a pergunta dela, que falou assim... Deixa eu ver se eu acho aqui, estava com o nome de Jardineiro 2026, eu não sei exatamente quem é a pessoa, mas perguntou para que isso? No tempo de Silvano não tinha isso, é a pergunta da pessoa, né? Então, assim, há uma necessidade de seguir esse rito legal. E agora, mais do que nunca, porque nós estamos diante de uma denúncia do Tribunal de Contas do município. Eu apresentei aqui, mas vou apresentar de novo aí para quem não acompanhou. Aqui tem o número do processo, quem quiser copiar está aqui, né? É um processo que está seguindo aí, nós somos notificados para responder no Tribunal de Contas justamente para que ele pudesse apurar se existiam irregularidades ou não nas contratações do município de Condeúba. E aí é claro que nós estávamos já encaminhando com o nosso processo, lei já aprovada em Câmara, todos os atos preparatórios para isso. E por isso nós vamos apresentar ao Tribunal de Contas para que a gente possa encerrar isso aqui. Mas se o município não trabalhar dessa maneira, se não seguir esse rito legal, o que vai acontecer? O gestor ele sofre penalidade das mais diversas possíveis, podendo chegar a ter, no extremo, um pedido aí de encerramento antes do tempo do mandato, por qualquer infração ou algo desse gênero, né? Tanto é que tem um outro município da região aqui, por exemplo, estava prestes a começar as aulas, com o calendário marcado para começar na semana passada e não conseguiu iniciar porque teve que correr para fazer um processo desse semelhante também. Então, à medida que as coisas, o tempo passa, as leis elas vão mudando, as exigências também elas vão mudando e a gestão ela precisa seguir os ritos legais. O gestor que não segue o rito legal, ele está ali suscetível a qualquer tipo de sanção. E a nossa gestão ela preza estritamente pela legalidade, preza pelo respeito às instituições, aos órgãos de controle. Aqui mais uma vez eu deixo uma vez registrado o respeito que nós temos ao trabalho do Tribunal de Contas dos municípios, né, que é um parceiro, nos ajuda nesse processo da aplicação de recursos, nos cobrando enquanto gestão, né, fazendo todo esse controle, e isso é muito importante. Então, vamos lá para um bate-bola rapidinho. Qual a idade que pode participar do REDA? 18 anos completo no final do processo. Luizão falou aí. Vai ser registro na carteira ou contrato normal? Isso. Gente, todo contrato, ele é informado, né? Ele tem um registro, é um contrato temporário e tem as informações ao INSS, todo o rito legal de uma contratação formal. Então, respondendo de forma objetiva, sim, esses contratos eles são informados e é feito o recolhimento nos órgãos de previdência social, sim, né? Quem passar por seleção terá vínculo com o INSS, como vai funcionar? Sim, terá vínculo com o INSS. Uma das coisas, justamente, que os tribunais de conta batem muito, é justamente isso. O tribunal ele tem a obrigação de fiscalizar,
o município tem o dever de cumprir, né? Então, todo tipo de contratação ela precisa seguir essa formalidade. Não dá mais para se trabalhar em informalidade, né? À medida que os anos passam, as leis vão mudando, novas regras vão surgindo e as gestões elas precisam estar atentas a isso, elas precisam seguir fielmente, né, ao que reza o regramento legal. Queria saber, não estou conseguindo enviar os documentos porque o Mega está passando. Então, gente, se o arquivo está muito grande e não está conseguindo enviar no formulário, basta utilizar, tem vários softwares que vocês podem utilizar para fazer isso. Vocês podem pesquisar no Google aí, como diminuir o tamanho de um PDF, como diminuir o tamanho de uma imagem. E se vocês quiserem, vocês podem usar as inteligências artificiais, que hoje é acessível para todo mundo, é gratuita. Vai lá no chat GPT, no Gemini do Google, ou a que vocês quiserem, ou peça ajuda, na pior das hipóteses, se não conseguiu fazer, peça ajuda um vizinho, um sobrinho, um primo, um tio, com certeza vai ter alguém próximo de vocês que tem alguma afinidade para poder fazer esse apoio aí para vocês. Sobre a experiência, como vai ser a comprovação de experiência? Então vamos lá, com relação à experiência técnica, né, a formação. Então, se você, por exemplo, disser que você tem uma formação e aí cada função exige um grau de formação diferente. Tem função que exige grau superior, tem função que é ensino médio, tem função que é ensino fundamental incompleto. Então, tem diversos níveis aí, basta consultar no edital. Então, se você disser que é formado em alguma área, a forma de comprovar é com diploma. Com relação à experiência profissional, ela é autodeclaratória. Mas aí vocês precisam estar muito atentos sobre isso. O Luizão falou aqui, o que significa ser autodeclaratória? Eu sou candidato, eu vou lá e vou dizer, olha gente, eu estou me apresentando aqui para a vaga, eu trabalhei durante 5 anos na função A, durante 2 anos na função B e 1 ano na função C. Eu estou declarando que eu fiz esse trajeto e que eu trabalhei. Pode ser, no momento da sua habilitação, que seja requerido, por exemplo, deixa eu ver aqui a sua carteira de trabalho ou uma declaração do seu órgão empregador, mas para isso, cada candidato ele vai ter tempo. Então, se o candidato ele foi classificado para ser chamado na vaga, posterior, e aí vai ser dado um tempo para esse candidato, para que ele se habilite com essa documentação complementar. Por que depois e não imediato? Porque a gente gera limitação da concorrência. Talvez as pessoas não tenham tempo, talvez trabalhou em São Paulo numa empresa, trabalhou em outra cidade, daqui que levantar isso pode limitar a concorrência. A gente quer que seja um processo amplo e que seja participado por todos. Então, é importante, Luiz ressaltou isso aqui, mas declaração falsa, pessoal, em documento público, em processo público, isso configura inclusive crime. Então, se você foi lá, declarou que você tem uma experiência e você não tem, até o seu próprio concorrente se questionar, é obrigação do poder público investigar e apurar. E se você prestar informações falsas, isso pode tipificar um crime. Então é importante que vocês se atentem a prestar tão somente aquelas informações que são verdadeiras, que são fiéis à realidade de cada um de vocês. Falando sobre o currículo, como pode entregar? Já foi bem batido nisso aí, pode entregar via digital, existe um formulário, é importante inclusive dizer que não precisa assinar o currículo digital. Quando vocês enviam, existe uma validade legal ali, o vínculo de vocês de entrar no formulário e cadastrar e fazer o envio, isso juridicamente vale por uma assinatura, isso tem validade jurídica. Então, quando vocês acessam o formulário e faz esse envio, vocês estão validando, vocês estão assinando, atestando que são vocês que estão enviando aquilo ali. Uma pessoa colocou, fiz minha inscrição ontem, fiz o currículo, mas não assinei, apenas digitei na folha fio meu nome e a data. Posso realizar a inscrição novamente ou não vale da forma que fiz? Vale, se enviou tudo certinho, não tem problema. Por esse aspecto está válido, eu não sei pelos demais do edital. Como funciona esse currículo datado e assinado? Então já foi batido também isso aqui. O contrato vai durar quanto tempo? Então vamos lá, uma pergunta interessante. Esses contratos têm durações diferentes. Tem serviço que vai durar 1 mês, tem serviço que vai durar 12, enfim. Não sei exatamente especificar um tempo exato. O que tem é o tempo máximo de contrato. Ele pode ser por 12 meses, renovável por mais 12 meses. Esse é o tempo, não é isso, Luizão? No caso, são 24. 24. Então, é 24 total, né? 12 por mais 12. Então, esse é o tempo máximo. O tempo mínimo vai da natureza do serviço. Cada serviço tem
uma natureza diferente. Aí, um usuário aqui queria saber como faz para entrar no link para fazer um contrato. Na prefeitura há pouco mais de 8 anos, por conta disso continuo votando em Condeúba. Teria algum problema? Gente, é importante deixar claro para vocês que esse é um processo, né, imparcial, não tem vínculo com voto, não tem vínculo, é muito importante dizer isso para vocês, é um processo aberto, transparente, né? E quem é de Condeúba e quem é de outros municípios, tem essa pergunta ali embaixo também, é um processo amplo. Esse processo seletivo chama-se de ampla concorrência, qualquer pessoa pode participar. A declaração de experiência profissional, consigo onde? Como eu falei, essa declaração, nesse primeiro momento, ela é autodeclaratória, você vai lá e declara. Declaro que trabalhei assim, assim, assim. Depois, uma vez classificado, chamado para entrevista, passou na entrevista, cumpriu todo o rito, aí pode ser, se a comissão julgar necessário, dizer que, por exemplo, a pessoa vai lá e diz que tem experiência com professor, com auxiliar de sala de aula, qualquer coisa. O professor não é uma vaga, não é uma função que está aí. Mas digamos que numa área específica que requer qualificação técnica. De repente a pessoa chega na entrevista, não sabe nada daquele assunto. Então pode ser que seja requisitado, né? Então é importante que vocês tenham bastante atenção. A entrevista vai ser online ou presencial, será somente presencial. Por quê, pessoal? Essa entrevista, qual é o intuito de uma entrevista dessa? É que aquelas pessoas que estão participando da seleção, que estão executando a seleção, elas precisam entender, assim como numa empresa privada ou em outros setores, ela precisa entender se aquele perfil de candidato é adequado para aquela vaga. Por exemplo, vai contratar uma pessoa que precisa lidar muito com a comunicação na sua função e a pessoa não se comunica bem. Então, realmente está incoerente com aquela função, né? Ou uma pessoa que vai lidar com crianças e talvez não tenha uma conduta adequada para lidar com crianças. E ali na hora da entrevista é o momento, né, daquela equipe, como eu falei, uma equipe de carreira do município, de avaliar todas essas nuances, a conjuntura, o equilíbrio emocional da pessoa, né? Tem pessoas profissionais desses que vão lidar, por exemplo, com crianças que são neurodivergentes, que requer todo o zelo, todo o cuidado, né? Que requer uma atenção especial e é preciso certificar que essa pessoa ela tem a conduta, tem o perfil necessário para lidar com essas pessoas, para cuidar dessas pessoas, né? Então, será autenticado mesmo, aqui sobre o currículo já foi respondido, se pode ser assinado digital também já foi respondida, outra vez sobre a entrevista, se vai ser online ou não, então só presencial. No caso da entrevista presencial, só vai ser para quem for chamado, todos participarão da entrevista, não é isso, Luciano? Todos que se habilitarem no edital participarão da entrevista. No final, vai somar uma pontuação para ver aqueles que atingiram para poder participar da vaga. Só um morador de cada casa pode participar? Não, todo mundo que quiser pode participar, é um processo seletivo de ampla concorrência. Como saberei se fui chamada para a entrevista? É importante essa pergunta, viu, gente? Importante demais. Vocês precisam ficar atentos aos prazos de editais e essa resposta ela vai ser publicada no site do município. Então, vocês fiquem atentos para quando sair a lista, vocês que foram habilitados, classificados, todo mundo participar para não perder aí por uma displicência. No caso de ser selecionado, pode escolher a região para atuar. Isso vai muito também da natureza da vaga e do serviço. A secretaria demandante é quem vai fazer a gestão dessa distribuição. Tem uma pergunta interessante aqui. As aulas vão começar dia 4, se o resultado do processo seletivo ainda vai sair dia 5. É até dia 5. Aqueles serviços que são essenciais, né, e todas as vagas, na verdade, são dos serviços essenciais, mas que tem um prazo, as vagas daquela área serão priorizadas para que os candidatos sejam avaliados no menor tempo possível e o município consiga aí entregar esses resultados e a gente dá o start nas aulas. Outra pessoa, me tira uma dúvida, meu título de eleitor está como solteira, CPF e RG está como casada, isso me atrapalha? Eu acredito que não, né, Luizão? Essa divergência documental. Nesse caso aí, você trazendo a certidão de casamento atualizada, aí a comissão vai avaliar isso aí e vai levar em consideração a informação mais atual. Então não tem problema em relação a essa divergência. O ideal é que logo mais você se atualize a documentação, porque pode precisar para uma situação mais complexa e tudo. Perfeito. A orientação, pessoal, da comissão é de seguir sempre a legalidade, a estrita legalidade, mas também o bom senso, né?
de modo que o máximo número de pessoas possam participar e de que situações pequenas como uma situação dessa não possa atrapalhar, né, aquela concorrência, os candidatos. Vou pescar mais algumas perguntinhas aqui no Instagram, né? A gente já está se aproximando do final aí, deixar para ver se Li quer fazer mais alguma coisa, falar mais alguma coisa, mas caso não, dá aí o seu se despedir, né, Li? E Luizão também, se quiser fazer mais algum adendo, né? Gente, tem uma pergunta aqui novamente de Rosângela Coitinho. Para quem já trabalhou na prefeitura, que trabalhou como cuidadora e faxineira, ser registrado ou contratado? Ficou um pouco confusa a pergunta, mas acho que eu entendi o que ela quis dizer, né? Gente, todo vínculo com o município, ele passa por uma informação a partir de agora com todos os órgãos de controle. Não há mais no município, por força de lei, por força de determinação do próprio Tribunal de Contas, vou mostrar para vocês mais uma vez, está aqui, ó, um processo do Tribunal de Contas justamente discutindo sobre isso, né? E graças a Deus a gente tem todo o curso desse processo para apresentar e mostrar que realmente o município aqui segue a legalidade, segue o que precisa ser seguido. Mas contratos sem registro hoje significa para um prefeito um processo que pode levar até a cassação do mandato. Então, não existe mais condição legal para que um município, não é só Condeúba, outros tantos municípios, esse ano na nossa região mais de 10 municípios já passaram por esse processo. O município de Piripá agora está fazendo prova, Mortugaba está com processo em aberto, todos os municípios, a partir de então, passa a trabalhar, né, desde algum tempo, desta maneira. A gente teve atualizações de leis, teve conjunturas, né, administrativas e legais que impede, ela inviabiliza que isso seja feito. E nós aqui, nós não queremos descumprir a lei, nós não queremos afrontar um órgão de controle, porque nós conhecemos a lei, sabemos das consequências e das penalidades, né? Então, o município ele busca pela estrita legalidade nas suas condutas e nos seus processos. E é assim que nós estamos conduzindo esse nosso processo seletivo, na mais alta transparência, o mais fiel possível à lei que nos obriga que seja assim, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Parabéns, Micael, assim dá oportunidade para várias pessoas e cada uma com sua respectiva capacidade. Cida Folheados, obrigado, Cida. O currículo pode ser enviado só a foto ou também pode ser feito em PDF. Tanto faz. Eu acho que lá no formulário, né, Luizão, ele dá a opção tanto de PDF como de imagem. Uma pessoa, inclusive, questionou para um membro da comissão que teve que comprar armazenamento na nuvem para enviar o seu currículo. Gente, essa condição não é do nosso formulário. O que acontece? Quando você acessa um formulário para enviar um documento, se o seu e-mail está cheio, se a sua nuvem pessoal está cheia e você tenta subir algum arquivo ali, aí ela vai te oferecer um plano dizendo que você precisa comprar. Mas se você está com um arquivo, tem um tamanho de limite, um limite máximo ali de tamanho, que ele não vai lhe cobrar ou lhe ocupar espaço. Então você precisa rever o tamanho do seu arquivo, edita ele, eu dei algumas sugestões aqui, né, para que você envie, porque não existe nenhum tipo de cobrança sobre nenhuma etapa desse nosso processo, tá? Quem opta por trabalhar na educação, quando as aulas terminarem, os contratos vão receber ainda, se aquela função for uma função apenas de natureza durante o ano letivo, essa função ela deve se encerrar, né? Então isso vai muito da natureza aí da função. Não existe registro, uma pessoa comentou aqui, não existe registro temporário, é tudo mentira, né? Então, assim, a gente ouve essas questões e respeita a opinião de cada um, né? Mas existe uma lei, está aqui a lei justamente que autoriza a contratação temporária excepcional, eu vou mostrar aqui para vocês. Por essas questões que a gente separou os documentos, está aqui, ó, quem quiser consultar a lei, está o cabeçalho dela aí, Lei de Contratação Temporária. Diário Oficial do Município, foi aprovado em Câmara. Gente, existe muito mito, muita gente politiza esse processo, muita gente quer se aproveitar politicamente disso, e esse processo é um processo que não deve em nenhuma etapa, por nenhum momento, se envolver política pelo meio. É um processo técnico, transparente. Agora, é claro que boatos vão surgir e cada um acredita no que lhe é mais conveniente. A nossa obrigação aqui é trazer a verdade de forma clara, de forma transparente, direta, baseado no que a lei nos determina.
Então, a gente trabalha com a verdade. Eu jamais iria sair, né, da minha rotina de trabalho ali do gabinete que está logo ao lado, cheio de problemas para se resolver, para vir aqui falar de um processo que não tem base legal ou que é mentiroso. Isso é absurdo, né? Então, olha, quem não tem diploma de curso nenhum, pode concorrer a alguma vaga? Pode concorrer. Existem vagas que não requerem diploma e é importante, gente. Quando a gente fala, pessoal, de toda essa formalidade, eu sei que assusta para algumas pessoas. E aí aqui eu quero acalmar todos vocês. Não imagine que só vai poder participar do processo quem frequentou uma faculdade, quem tem um diploma de nível superior, quem tem experiência numa grande empresa. Não é isso. É claro que algumas funções requerem formação de nível superior, mas tem formação que requer nível médio, requer nível fundamental, aquelas primeiras séries do início do processo de educação. Cada vaga, ela tem uma natureza e isso depende do que a vaga requer do profissional, né? Então, vocês podem participar tranquilamente. Aquelas pessoas que não têm um diploma superior, que talvez até nem sabe o que é um currículo, procure ajuda, organiza, porque o processo, apesar de parecer complexo, ele é simples. Ele é um processo muito simples. Então, é importante que vocês se acalmem, tirem dúvidas. A comissão, ela está aqui para tirar todas as dúvidas de vocês nesse momento. Quem tiver dificuldade de mandar um e-mail, pode comparecer aqui na Secretaria de Administração, que fica em cima do Banco do Brasil, procura o secretário Luiz, procura os membros da comissão, para tirar dúvidas, para que eles possam direcionar vocês no sentido de que vocês consigam cumprir todo o rito do edital. Se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, não hesite em perguntar, não fiquem com medo, porque é um processo simples. O próprio nome do processo já diz, é um processo simplificado de seleção, né? Então, está respondida aí a pergunta. Quem trabalha na área de educação, isso aqui eu já respondi. Então, vamos descendo aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só pode tentar uma vaga ou pode fazer para 2 serviços, só pode ser uma vaga, viu? Quando a pessoa trabalhou em sala de aula de auxiliar por um período, na sua carteira trabalho digital, colocaram faxineira. Como resolver essa questão? Aí é preciso procurar o empregador, né? Buscar entender o que foi que aconteceu nesse desvio de função para que seja ajustado aí essa questão, né? Estou tentando desde ontem fazer a inscrição, mas quando vou anexar as imagens, o formato é maior que o limite. Tamires, como é que funciona? Você precisa diminuir o tamanho da sua imagem. Se você não conseguir fazer isso, procura ajuda, usa aí alguma inteligência artificial, o ChatGPT faz isso, o Gemini do Google faz isso, mas você pode pedir ajuda se você não conseguir fazer sozinha para alguém, um primo, um amigo, né? Se não tiver ninguém, vai na sua rede social, coloca, gente, eu estou precisando fazer isso aqui, quem pode me ajudar, né? Então não fique sem fazer sua inscrição, organiza para que você possa fazer aí a sua inscrição, né? Vai precisar abrir e-mail? Não, definitivamente não, é um contrato pessoa física, diretamente com o município, como eu informei, né? Com todos os seus tributos recolhidos, toda a sua questão previdenciária recolhida. No formulário da inscrição pede o endereço de empresa, é o local que iria trabalhar, eu não sei responder essa, você sabe dizer, Luizão? No formulário não tem, pede o endereço residencial, você vai informar o endereço que você mora. Agora, em relação à empresa, não. Tem lá uma experiência profissional que você vai descrever de forma resumida, um apanhado do que tem no currículo, é como se fosse um resumo para você aproveitar e colocar ali. Às vezes o currículo tem uma formalidade, às vezes você consegue acrescentar mais informações naquele campo. Mas não há endereço de empresa não, você vai informar seu endereço. Então fica aí esclarecida essa dúvida. Lio pediu aqui para deixar essa live salva, nossa equipe já está ali pronta para salvar, para que ela sirva de material consultivo, informativo aí para quem quer participar do processo. Só vão trabalhar os que concluíram o ensino médio? Não, existem vaga para ensino fundamental também. Então, inclusive acho que incompleto, né? Tem vaga para o ensino fundamental incompleto. Eu acho que algumas vagas de serviços gerais, algumas coisas, ou seja, é quem entrou na escola em algum momento, né? E parou num determinado período, não concluiu o ensino fundamental, aquelas séries iniciais. Então tem vaga de todos os níveis, tá? Gente, tem aqui, uma pessoa colocou aqui, mas o salário é da criança, prefeito, para o tratamento dele. Ficou meio ambígua a pergunta, mas eu vou supor que seja isso, né? Se não for, se quiser reformular a pergunta, a gente tenta responder rapidinho, mas certamente eles devem estar falando sobre aí a questão das crianças com
TEA que recebe o benefício, né, para se tratar. Gente, não é a exceção daqueles que existe um quadro clínico definido pelo seu psiquiatra, pelo seu neuropediatra, que precisa de um familiar acompanhando. Mas em regra geral, isso inclusive fere o princípio da impessoalidade, que é um dos pontos que o município tem que seguir, é uma lei federal que determina os princípios da gestão pública. As contratações, os profissionais, eles precisam passar por esse processo. Não é porque uma criança ela tem o TEA que a pessoa ela tem direito a trabalhar cuidando daquela criança na escola, o pai, a mãe ou o tutor daquela criança, né? Então, essa questão do benefício da criança, é claro que é da criança, é para cuidar dela, para se cuidar, para tratar, né? E com relação a esse vínculo de trabalho, não tem nada a ver com essa questão do município, né? Quem tem o Bolsa Família, a gente continua tirando ou é cortado? É uma pergunta importante. Gente, Bolsa Família ele segue critérios, né? Então ele vai ter lá uma renda mínima por familiar. Eu acho que é meio salário mínimo, se eu não estiver equivocado, por familiar. Não tenho segurança do valor, mas segue uma renda. Eu acho que é meio salário mínimo. Então vamos lá. Se tem 2 pessoas numa casa e juntando toda a renda daquela pessoa configura meio salário mínimo, Lid pode até responder, essa pergunta é oportuna para ela. Você quer responder essa, Lid? Aí eu vou só finalizar o contexto aqui, ela fala sobre os detalhes do Bolsa Família. Mas como é que funciona? À medida que uma pessoa ela sai da condição de vulnerabilidade social, ou seja, ela está trabalhando e tem um salário, então ela não tem mais uma condição de vulnerabilidade social. O que essa pessoa ela pode fazer? Ela vai lá no programa, no Bolsa Família e diz, olha, eu estou empregado agora, está aqui o meu cartão e eu quero fazer a suspensão do meu benefício. Isso chama de suspensão voluntária. A pessoa suspendeu voluntariamente, esse benefício dela fica parado lá. Se amanhã ela perdeu o emprego dela, por qualquer motivo não está mais trabalhando, isso serve para o município e serve para outras áreas. E olhe, nós estamos com dificuldade de contratação. Existem muitas empresas privadas em Condeúba, inclusive a fábrica de costura que nós temos aqui, ela está prestes a sair do município, fechar mais de 250 empregos, porque não consegue ampliar sua produção e não consegue contratar. E muito disso porque as pessoas não querem trabalhar formalizados e talvez não tenham essa informação e por isso não querem. Então, quando a pessoa entra para trabalhar, ela não perde definitivamente o benefício dela, ela não vai ficar sem acessar mais aquele benefício por toda a vida. A pessoa parou de trabalhar, ela volta lá e reativa o benefício dela. Agora, se a pessoa estiver trabalhando, formalizada, e aí o Bolsa Família, e não é o município de Condeúba que faz essas apurações, essas informações é direto em Brasília, na central de gestão do programa. Então, o programa cruzou informações e viu que aquela pessoa está trabalhando, formalizada, e não cancelou o benefício, aí esse benefício ele é bloqueado. Nesse caso, aí se torna mais difícil de reativar. Mas Lid pode entrar com mais detalhes aí, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, Lid. Então, como o Micael falou, é um pouco complexo essa questão do Bolsa Família. Mas a principal regra para receber o benefício é ter mensal familiar de 218. Não pode passar desse valor, porque o próprio sistema, a gente sabe que não é o município que faz isso, mas acaba bloqueando o benefício. Mas depende também da quantidade de pessoas, do valor que a pessoa recebe. Mas é bom você, começou a trabalhar, já informar logo o valor que está recebendo. Porque quando você, porventura, vou citar um exemplo, você foi contratado 1 ano, 12 meses. Quando você sair, não tiver mais vínculo com a prefeitura, o que é que tem de fazer? Você procura o setor novamente, não é que você vai atualizar todo o cadastro. O cadastro atualiza de 2 anos, mas se tiver alguma outra mudança, questão de renda, de endereço, escolas dos filhos, você pode atualizar a qualquer momento, não precisa esperar os 2 anos. Aí você saiu, não tem mais vínculo, então o que é que tem de fazer? Volta novamente o setor e informa, não estou mais trabalhando, não tenho mais a renda que eu estava tendo, e atualiza novamente o seu benefício. Aí sim, a partir desse momento que você atualizar o benefício, o próprio sistema vai reconhecer que você não tem mais vínculo com a prefeitura. Aí sim, logo o seu benefício volta novamente. Mas é bom você informar que não está mais empregado. Tem de fazer esse processo aí.
Muito bem, Lili. Então, eu vou passar mais um pouquinho aqui rapidamente nas perguntas. Já são 19h05, algumas pessoas pedindo para que a gente salve a live, ela vai ficar salva, vai ser disponibilizada. É uma live de caráter informativo, né, para que as pessoas possam se organizar e participar do processo, né? Então, vamos lá. Sobre as vagas, como será a seleção para serem preenchidas? Se sobrar vagas, perdão. Então, a gente pode fazer uma nova seleção, se caso as vagas todas não forem preenchidas. Érica pergunta a idade, a gente já respondeu, mas a partir de 18, qualquer idade, só com ensino fundamental, pode também ter vaga só para ensino fundamental. Lindauro, Micael, boa noite, cadê a inscrição? Cadê minha inscrição que eu fiz? Acho que está aprovado, né? Tudo certinho. Gente, às vezes eu tenho recebido algumas mensagens para tirar dúvidas e pedindo algum tipo de ajuda. Eu tenho evitado me envolver, porque a gente tem feito um processo impessoal. Então, eu tenho deixado que seja um processo técnico, que a comissão toque. Eu não tenho sequer informações. Então, tudo que chega para mim, eu tenho direcionado para a comissão. Então, assim, eu não acompanho a inscrição, não sei se já fez, se não fez, quem não fez. Eu acho que a comissão ainda também não fez individualmente, talvez acompanhe número ou alguma coisa assim, mas não fez individualmente a inscrição de cada um. Se tiver na dúvida, se ficou com alguma dúvida ou insegurança, refaça novamente a sua inscrição. Não tem problema fazer em duplicidade, não. Se tiver qualquer dúvida, vai lá e refaça para garantir, né? Não tem nenhum problema. Então vamos lá. Sobre os títulos e outros, como entregar? Vai ser solicitado no momento da entrevista. No comprovante pede alguns dados, exemplo, valor. Qual é esse valor? Você sabe que valor é esse que pede? Valor? No comprovante eu não tenho ciência de algum valor no... Não, de valor não é nada requisitado. É mais informação pessoal mesmo. Nome, CPF, endereço, e-mail, telefone para contato. Narrar com brevidade em relação à experiência, mas em relação ao valor não tem. Às vezes pode ter confundido alguma coisa ali, mas o formulário está bem resumido mesmo. Tem a vaga lá, você seleciona, então já tem listado as 40 vagas que tem lá, você já pode escolher. Lembrando que você só pode concorrer a uma vaga. Então, assim, se você fazer uma inscrição e fazer outra, acho que a comissão pode até deliberar depois, que a que vai ter validade vai ser a última inscrição feita. Então, assim, se você se inscreveu em mais de uma para participar de mais processos, você sabe que você só vai participar naquela última que você de fato fez o cadastro. E lembre-se também de se atentar ao prazo, porque a gente tem um prazo aí para fazer a inscrição. Depois do dia 25 não vai ser possível fazer mais inscrição. Então, já se organiza. A partir dessa live aqui já começa a preparar a documentação para aqueles que não se inscreveram ainda e aí providenciar já para fazer o currículo, fazer essa etapa inicial, que ela basicamente tem um currículo como um documento mais importante e já providenciar também a questão de você trazer as comprovações. Então, fazendo a inscrição, você já está livre de um prazo e você já vai se preocupar com o outro. Então, é interessante. E em relação às críticas que são vazias, é importante que você não dê ouvidos, você de fato venha e faça a inscrição, participe. A comissão, no caso, trabalha com transparência, então está sendo um processo seguido com base no edital. Então, assim, qualquer dúvida, você pode pegar o edital, pode questionar a comissão via e-mail. Então, assim, às vezes fica muita crítica vazia na internet e aí fica com aquele ar de pessimista, mas se inscreva, participe, porque é a oportunidade que você está tendo de ser contratado. Então, não deixe de participar por críticas vazias, tá bom? Muito bem. Então, gente, tem 2 ou 3 perguntas aqui mais ou menos no mesmo sentido, né? Dizendo assim que... perguntando aqui sobre BPC, pronto. E se tiver um BPC na família, perde o direito se alguém da família for selecionado para trabalhar? Tem outra dizendo também aqui... Mas corta o salário da criança, no caso se recebe a aposentadoria por doença, também será cortado se os pais trabalharem? Gente, vocês precisam entender, o município ele não tem controle sobre isso. O regramento sobre BPC, sobre Bolsa Família, sobre qualquer tipo de benefício, a gente não tem domínio sobre isso. Não é o município quem corta BPC, não é o município que corta programas sociais. O que vocês precisam fazer, e a gente orienta, né, é consultar com algum advogado que seja um advogado desta área e no próprio INSS buscar informação. O INSS, inclusive, tem um telefone de atendimento também. Por quê? O município ele não tem
como saber se vai cortar, se não vai, qual é as regras que aquele benefício ele é concedido, porque é uma lei federal, é um programa baseado na Previdência Social, é eles quem executam esse dispositivo e o município não tem controle sobre ele. Eu não saberia dizer para vocês. O que eu posso dizer é que é um processo formal, todas essas informações elas vão para os órgãos de controle, elas vão para o próprio INSS e a cada tempo que passa, né, os órgãos eles estão se comunicando mais. A cada tempo que passa, mais informações são cruzadas, mais informações são centralizadas. Hoje, por exemplo, a gente tem o GovBR, que boa parte dos nossos documentos, dos nossos processos estão ali centralizados e as nossas informações também. Então, eu não posso, nem Luiz, nem a comissão pode dizer para vocês se corta, se não corta. O que a gente orienta é que vocês se informem antes. Se o programa definir que se tiver uma renda familiar daquele valor que você vai ter de renda, inviabiliza o programa, com certeza vai cobrar, vai cortar. Se o programa define que a renda familiar é maior do que o que você vai receber, aí não corta. Então, assim, para que não gere confusão, antes é importante que vocês busquem essas informações. O INSS pode informar sobre isso, onde vocês tiverem essa informação, porque assim, o nosso papel é executar o serviço público, fazer a contratação formal como deve ser, mandar essas informações para os órgãos, e a gente faz isso por força de obrigação de lei, né? E aí a gente executa os nossos serviços aqui. Fora isso, aí tem que se consultar, não está na nossa alçada, não é o secretário Luiz ou outro secretário que vai lá e corta, até mesmo o Bolsa Família, que a gente atende aqui no município, mas a gente só cumpre determinações. Quando chega para a Lidiane ou para outro membro lá do Bolsa Família, ela trabalha nesse setor, ela faça uma visita na casa do beneficiário tal, verifique tal condição ou suspenda imediatamente porque aconteceu um registro de renda. Não é ela que define, não é a secretaria que define. A secretaria ela só executa o que vem de lá para a gente. O nosso papel aqui é tão somente trabalhar de suporte a esses programas, né? Ser uma força ali complementar ao exercício desses programas. Por quê? Os problemas e as soluções todas estão nos municípios. A gente tem a União e tem os estados, mas onde o cidadão convive é no município. É aqui que o cidadão encontra um órgão público, é aqui que ele busca a saúde, é aqui que estão as escolas. Então, o município, por exemplo, a gente pega o recurso da educação, é um recurso federal que vem para o município aplicar naquela finalidade, mas é um recurso que vem de lá. Eu não posso, por exemplo, aumentar, diminuir o meu recurso da educação sem que eu siga os critérios que a União, o ente maior federado determina. E os programas BPC e outros mais, eles seguem neste mesmo critério. Então é bom que vocês se informem, né? A gente não tem a capacidade técnica de garantir se vai ter ou não um corte, se vai ter ou não a manutenção. A gente não tem essa capacidade, né? Então, a inscrição pode ser feita a qualquer hora do dia ou não, a qualquer hora do dia e da noite. É feita de forma digital, né, através dos formulários, do formulário de inscrição, né? Então, assim, gente, eu acho que foi bem esclarecedora, né, esse bate-papo. Todas as repartições, elas estão aí à disposição para que vocês tirem dúvida. A gente deseja que todos tenham a sorte, tenham muita atenção, se organizem para participar do processo. Mais uma vez eu digo, eu não consigo participar do processo para além disso aqui. A minha máxima participação é levar informação a vocês de como está funcionando, de como vai ser e orientar para que a comissão, para que os secretários envolvidos cumpram todo o rito legal. O rito da impessoalidade, da transparência, da tempestividade. O que é a tempestividade? É que tudo aconteça no seu devido prazo, tudo certinho. Essa é a minha obrigação enquanto gestor. Agora, qualquer detalhe outro tem que ser tratado dentro da comissão, porque senão perde a pessoalidade. E aí a gente está ferindo um dos princípios mais elementares da gestão pública municipal, estadual e federal. Então, a gente deseja que seja um processo amplo, transparente, que todos possam concorrer, que tenham a máxima condição de galgar ali a sua vaga, que consigam, né? E eu desejo, mais ainda, aqueles que forem selecionados, que trabalhem com afinco,
que exerçam a sua atividade, seja ela de maior ou de menor tempo, que exerça com qualidade, com excelência, que vocês possam, o serviço público, gente, precisa ser credibilizado. Muitas vezes as pessoas descredibilizam o serviço público, porque chega numa repartição, não encontra uma conduta adequada, e isso não é a regra geral, mas existem bons funcionários públicos, mas existem aqueles que por poucos acabam prejudicando todos os bons. Então, que vocês façam um excelente exercício dessa oportunidade para aqueles que forem selecionados e para aqueles que ainda não forem, que possam num futuro processo aí voltar a ser programado, né? Deixo um forte abraço para cada um de vocês, agradeço aqui Lidiane, agradeço o Luiz aí, né, o nosso recente empossado aí secretário de administração, estava lá na diretoria de tributos, foi promovido, né, Luizão? Agora secretário de administração, tem feito um excelente trabalho e assim é a cara da nossa gestão, de forma séria, transparente, organizada, sem mentira, sem conversinha, sem politicagem, isso não faz parte da nossa gestão. Agora, esse processo, como tantos outros, em algum momento, em algum espaço, pode ser que ele torne-se politizado. Pode ser que alguém fale alguma coisa, que invente mentira, conversas, mas isso não pauta a nossa agenda. A gente está aqui com muita seriedade, com muito afinco, com muito trabalho e com o máximo respeito, inclusive, aos órgãos de controle. Porque quando a gente recebe um comunicado desse, de um órgão de controle, de que a gente deve fazer um processo dessa natureza, a gente respeita, a gente entende e respeita tanto que muito antes da gente ser provocado por isso, nós já preparamos, mandamos lei para a Câmara, organizamos a gestão, fizemos estudo no campo de pessoal da nossa gestão e assim a gente quer seguir cada dia mais organizado. Muito obrigado a todos. Pô, muito bom, muito bom.